Família. Amém? Eu preciso da minha Bíblia, por favor. Isso. Glória a Deus. Obrigado. Aí. Vamos pegar as nossas Bíblias, irmãos, por favor. Vamos abrir em Isaías. Livro de Isaías. Tem algo muito especial acontecendo aqui neste lugar, irmão. Você está aqui? Glória a Deus. Tem algo muito especial acontecendo aqui nesse lugar. Glória a Deus. E eu tenho certeza que você vai ser alcançado por essa bênção na sua vida também, em nome de Jesus. Nós acabamos de chegar do encontro com Deus. O encontro é tremendo. Quem foi no encontro? Faz assim, ó. Ele é surpreendente, sim ou não? Eu sempre digo algo em relação ao encontro. Eu sempre digo que você pode gerar a expectativa que for no seu coração. Você vai ser surpreendido em algum momento naquele lugar. E é assim mesmo que Deus trabalha nas nossas vidas. E aí, irmão, você vê, né? Deus está trabalhando na vida dos casais. Deus nos deu este tempo do encontro para tocar algumas vidas, para renovar outros na fé. Deus tem feito coisas lindas nos ministérios na igreja. Hoje a gente teve o café de boas-vindas aqui pela manhã na igreja. E tem um discurso, irmão, que às vezes é verdade, porque a gente trabalha muito mesmo. Amém? Quem acorda cedo aí? Depende. Tem gente que nem dorme, né? Que trabalha a noite inteira e vai dormir no outro dia. E aí o que o diabo quer sempre plantar no nosso coração é o quê? Que você precisa de descanso, você está muito ocupado, você tem muita tarefa, você tem muita responsabilidade, você tem carga horária, você tem muita coisa para responder. E às vezes, irmãos, nós não entendemos que um curso como esse, de 2 meses e meio, né, de 10 sextas-feiras, pode mudar o resto da nossa vida. Deus pode edificar de alguma maneira algo poderoso nas nossas vidas. Às vezes a gente deixa de ir à célula porque, poxa, eu trabalhei o dia inteiro e não consigo ir na célula à noite, tá muito puxado, tá muito difícil, preciso descansar porque senão amanhã de manhã eu fico cansado, irmão. E aí a gente vai sempre deixando essas coisas de lado, o que tem de fato valor, o que vai de fato edificar algo em nós, vai trazer crescimento, amadurecimento, fortalecimento. A gente às vezes deixa de canto, irmão, para poder descansar, né? Mas não a gente precisa tomar uma decisão, irmão. Às vezes é melhor ir no outro dia trabalhar com um pouquinho de sono e com um casamento que gera fruto, com uma família muito abençoada, do que ficar descansado e divorciar. Sim ou não? Então a gente precisa entender o que Deus está fazendo, porque a gente tem muitos moveres aqui na igreja. Tem muita coisa acontecendo aqui. Hoje teve o café de novos membros, como eu disse aqui. É lindo, irmão, você poder participar de alguma maneira, né, do que está acontecendo na sua igreja. Essa é a sua igreja, amém? Glória a Deus. É lindo você participar do que está acontecendo na sua igreja. E às vezes eu vejo que as pessoas não conseguem vir. Por quê? Domingo é o único dia que eu tenho para dormir até tarde. E tem uma coisa, irmão, que eu vivo desde que me converti, e eu não me arrependo de nada. Todas as vezes que abriu a porta da igreja, que ia ter alguma coisa na igreja que envolvia a vida da igreja, eu fazia questão de estar presente. Mas eu não sou desse ministério. Mas eu não sou do Integra, eu não sou dos Boas-Vindas, eu não faço parte. Irmão, tá tendo um café na tua igreja, novos irmãos estão sendo agregados à família. Qual que é o teu lugar para estar? Mas eu tenho que descansar, porque só tenho domingo para dormir. Você entende? Eu vou te dar uma palavra de encorajamento hoje, irmão. É bênção, eu estou no modo incentivo, modo vai, você consegue. O nosso tema hoje é vencendo os meus medos. Eu não vim para confrontar, mas é impossível, irmão, a gente não entender isso. Tem um monte de coisa acontecendo, Deus está trabalhando, Deus está falando o tempo inteiro, Deus está mudando e transformando vidas. E eu estou trancado no meu quarto porque eu tenho que descansar, que é domingo de manhã e amanhã eu vou trabalhar. Aí na segunda eu vou trabalhar tribuloso, cheio de problema, cansado, emocionalmente falido. Por quê? Porque eu descansei no domingo. Porque eu não fui na cela, porque no outro dia ia ser difícil para me acordar.
Você entende que um homem faz as coisas que o homem deve fazer? Agora tem muito homem que quer continuar adolescente. Fica jogando videogame a noite inteira, vai dormir no domingo, o sol tá lá, meio-dia, o mundo tá acontecendo e a gente tá trancado dentro de algum lugar. Fala, Deus. Irmão. Eu tenho algo para dizer para você. Deus, ele não vai fazer. Ele já está fazendo. Deus, ele não vai chegar. Ele já está aqui. O que nós precisamos? Nós entrarmos nisso. Nos alinharmos com isso. Isaías capítulo 41. Nós vamos ler algo que eu estou sentindo muito forte no meu coração. E é algo que a gente sente no encontro, né? Que é um privilégio, que é ser filho de Deus. Como o amor de Deus, ele é muito forte sobre as nossas vidas. Isaías capítulo 41, versículo 8, a gente vai ler até o 13. Diz assim: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Olha o versículo 10, irmão. Esse é o centro da nossa mensagem de hoje. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reconduzidos a nada, reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás, serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Glória a Deus. Pai, nós te damos graças, Senhor, mais uma vez nesta noite. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor já fez aqui neste lugar e está fazendo. Meu Deus, nós somos dependentes de Ti. Fala conosco, Senhor, neste lugar. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ser edificados por Ti. Nós queremos, Senhor, receber a Tua bênção neste lugar. Nós queremos, Senhor, ver o Teu toque, queremos ver o Senhor agindo, Senhor, nas nossas vidas o tempo todo. Então nos ensina, Pai, a perseverar, a vencer os nossos medos, a seguir adiante, Senhor, para vivermos tudo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Irmãos, vencendo os nossos próprios medos, né? O meu próprio medo. O que eu quero falar para você? É um pouco contraditório o que nós estamos vivendo, mas você vai entender. Por quê? Porque Deus entregou algo na tua vida. Você percebeu nesses dias e tem percebido, e tem ouvido, você que passou pelo encontro, você que trabalhou no encontro, né, a chama está acesa, o Espírito Santo, você percebeu que Deus tem um plano, você percebeu que Deus tem um propósito, você percebeu que Deus tem algo preparado para a vida de cada um de vocês. Mas o que muitas vezes acontece? O medo nos impede de viver. O medo nos impede de dar um próximo passo. O medo nos impede muitas vezes de subir o próximo degrau. E é como se nós estivéssemos mesmo em uma caminhada. E o Senhor nos trouxe até aqui Ele tem nos ajudado, e até aqui Ele tem nos abençoado. Essa palavra é uma profecia onde Deus usa Isaías para falar com o povo de Israel. A palavra de Isaías, ela está dirigida um pouco, de uma maneira literal, àquele povo que vivia naquela época, a nação Israel, amém? Mas também ela está direcionada em algum momento ao povo de Deus, que nos dias de hoje é a igreja, que somos eu e você. Então nós podemos entender que
O que Deus está falando para Israel? Você estava lá num canto esquecido, você veio de um lugar sujo, você veio de um lugar problemático, você estava lá, eu te chamei, eu te escolhi, eu te resgatei, eu amo você. Deus está olhando para Israel e está fazendo Israel se sentir valioso, precioso. Deus está restaurando algumas coisas dentro de Israel. Deus está restaurando algumas coisas na vida daquele povo. Deus está restaurando algumas coisas nos corações do povo dele. E o que Deus tem feito nesses dias, irmão, pelo menos é o que eu tenho percebido, é que Ele tem restaurado algumas coisas dentro dos nossos corações. Deus tem nos feito sonhar, Deus tem nos falado, olha, a promessa que eu te fiz, ela não caiu, ela continua firme, ela é real. Deus tem falado ao seu povo, dizendo, eu tenho um plano novo para você. Deus tem dito, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Deus está nos acendendo algo diferente para vivermos nesta geração, neste tempo. E eu quero inserir você nisso. Eu quero chamar isso à existência para nós hoje, dizendo que Deus ele está trabalhando, Ele está edificando, Ele está cuidando da igreja. Para quê? Para que a gente possa dar esse próximo passo. Deus nos trouxe até aqui, nós tivemos um encontro, nós fomos tocados pelo Senhor, recebemos um abraço de Deus, nós fomos renovados em Deus, nós chegamos até aqui, porque chegamos até aqui, nós já somos vitoriosos, amém? Olha para o teu irmão e diga assim, você em Deus é mais que vencedor. Está escrito isso, Romanos capítulo 8, versículo 37, em todas as coisas vocês são mais do que vencedores. Por quê? Porque a gente estava perdido, mas agora nós fomos encontrados. Por quê? Porque nós caminhávamos como quem não tem pastor, mas hoje nós temos o pastor dos pastores. Porque um dia você podia estar na escuridão, mas Ele te arrancou da escuridão e te trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Porque talvez você não tivesse esperança, mas Ele é a esperança. Então nós temos um Deus que tem cuidado de todas as coisas e que nos trouxe até aqui. Ele nos trouxe até aqui. E o que Deus está dizendo para o seu povo, o povo de Israel? E quem sabe essa palavra é para o teu coração hoje. Que eu fui capaz de trazer você até aqui. Então não temas, você não precisa ter medo, porque eu também sou capaz de te levar adiante, aonde eu tenho preparado para você. Você entende isso? O mesmo Deus que te trouxe até aqui é o mesmo que vai continuar caminhando com você. Ele vai te ajudar, então não temas, porque Ele te ajuda. Não se assombre, porque Ele vai contigo nessa caminhada. Então talvez, irmão, você em algum momento teve medo. E o problema não é ter medo. O problema é ser dirigido pelo medo. O problema não é a gente se assustar em algum momento. O problema é permitir que isso nos paralise. O problema é permitir que isso roube o que Deus tem para nós. Que isso enfraqueça a nossa fé. Ter medo não é um problema. O problema é a nossa fé ser menor do que o nosso medo. Você entende isso? Você pode em algum momento ter medo. Isso não é problema. O problema é a sua fé ser menor do que o seu medo. Porque todas as vezes que o seu medo for menor do que a sua fé, o seu medo é destruído. O seu medo cai. Eu tenho medo de fazer isso, mas o meu Pai está comigo. Então se Ele está comigo, eu vou conseguir, eu vou romper. Ah, irmão. Na sexta-feira foi feriado. A gente teve um momento maravilhoso lá no Recanto, de comunhão, com os servos, de todo mundo que trabalhou no encontro. Todas as pessoas que trabalharam no encontro foram convidadas para estar lá. Em algum momento, algum aventureiro, digamos assim, a falar doido, não vou falar isso porque eu não sei quem foi. Algum aventureiro que gosta de adrenalina jogou uma lona lá no chão. Foi a Amanda, né? Eu desconfiei. Ela estava lá no começo. Jogou uma lona lá no chão, jogaram sabão em pó, tem um gramado lá, jogaram sabão em pó e água. E adivinha? Começou as criancinhas pequenininhas e terminou nos marmanjos, né? Escorregando, uns de barriga, outros de... Vixe, irmão, era cada coisa lá, com certeza você ia dar risada mesmo com força. Mas por que eu estou dizendo isso para você?
Porque tava todo mundo se divertindo, todo mundo ali escorregando, aquela festa. Daqui a pouco começou um puxar o outro. No final foi quase todo mundo. Quase todos os homens, pelo menos, foram lá no embalo. E em um determinado momento da brincadeira ali, a minha filha Melina, 6 anos, estava aqui no altar agora. Ela disse assim: papai, eu tenho medo. E irmão, ela é muito parecida com a gente, ela é ser humano. Tem algumas coisas que ela é muito corajosa e outras coisas ela tem medo. E ela disse assim: eu tô com medo. E eu disse: o papai vai com você. Ela falou: eu não vou porque eu tô com medo. E aí eu sabia que ela queria ir. Ela ficou do meu lado o tempo inteiro. Olha só, eu sabia que ela podia ir, eu sabia que ela queria ir, mas havia algo que estava paralisando ela. Ela estava com medo de ir lá. Ela estava querendo, porque os amiguinhos tudo estavam indo, todo mundo estava indo, mas o medo travou ela. E eu peguei na mão dela e falei assim: vamos. Ela: não vou, eu tô com medo. E aí, irmão, o que eu fiz? Porque sou um pai que conheço a minha filha. Eu peguei na mão dela e arrastei, saí correndo com ela, cheguei lá, peguei ela no colo e joguei ela. Eu fui junto com ela, amém? Entenda, não me julgue, calma. Calma, porque eu sou um pai que conheço a minha filha. Fui com ela, você vai entender agora. O que aconteceu? O medo destravou. E ela começou a ir muitas vezes, e foi, saía correndo e ia de novo, ia sozinha. Por quê? Eu sabia que algo precisava ser destravado. Eu fui com ela, eu corri com ela, me joguei com ela, e ela foi a primeira vez. E depois ela passou aí sozinha. Por quê? Porque ela venceu o medo. Sabe o que eu estou pensando agora aqui junto com você? Que nós temos um pai que nos conhece, que conhece o nosso coração, que está o tempo inteiro tentando nos encorajar, dizendo: você consegue, pode ir, porque eu estou com você. Você pode ir, você vai vencer esse medo. Pode ir, porque depois que você for a primeira vez, você vai ficar maravilhado com o que eu tenho preparado para você. Mas muitas vezes nós não permitimos que Deus nos jogue. Aí nós ficamos limitados. Ficamos na arquibancada, só olhando Deus fazendo na vida dos outros. E há uma promessa liberada na nossa direção que Ele quer fazer na nossa também. E muitas vezes não vivemos, ou pelo menos não na maneira completa, genuína, o plano que Deus tem para nós, porque estamos amarrados com o medo. Precisamos vencer esses medos. Precisamos fazer com que isso seja destruído na nossa vida. Vamos abrir em Êxodo, por favor, capítulo 4. Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4, nós vamos ler do 10 em diante. Você abriu, diz amém. Glória a Deus, diz assim: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falastes a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: que fez a boca do homem? Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo, ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinareis o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse: não é Arão o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Irmãos, nós cantamos esse louvor da sarça, né? Obrigado, irmão. Nós cantamos esse louvor da sarça, da Gabriela Rocha, né? Que a sarça ela arde, mas não se queima. Nós cantamos o encontro todo, né?
E aí nós vamos ver um pouco antes nessa história, Deus tendo um encontro com Moisés. E ele olha para a sarça está pegando fogo, mas não é consumida. E aí Deus, ele ministra, ele fala assim, eu vou chegar ali perto, eu quero ver aquilo. Deus fala com ele, tira a sua sandália, porque o lugar onde você está pisando é santo. Moisés tem um encontro com Deus. Quem teve um encontro com Deus aqui? Então entenda isso, irmão. Moisés teve um encontro com Deus. Quem teve um encontro com Deus aqui? Deus fez algo milagroso na frente e na vida de Moisés. Quem já viveu, experimentou algo milagroso da parte de Deus? Você percebe que essa palavra também pode ser direcionada para nós. Amém? Então, Moisés experimentou desse encontro. Ele viveu esse milagre, ele viu isso que a gente está cantando agora, que a gente está vivenciando agora. Depois disso, Deus começa a falar com ele. E aí ele começa a falar assim, mas como eu vou falar com o faraó? Como eu vou falar com o povo de Israel? Deus tem uma missão para ele, para que ele seja o libertador do povo de Israel, que é escravo do povo egípcio. E aí ele fala, quem sou eu para falar? Vou falar quem me enviou. E aí Deus fala para ele, você ganha se ler, eu não vou ler porque gasta muito tempo, mas o capítulo 4 inteiro, 3, Deus fala para ele assim, o que você tem na tua mão? Ele fala, eu tenho um cajado, uma vara, joga essa vara no chão. A vara cai no chão e vira uma serpente. Moisés começa, olha só, irmão, Moisés começa a sair correndo com medo da serpente. E aí Deus fala assim para ele, pega ela pela cauda. Aí ele pega, vira o cajado de novo. E aí Deus fala assim, põe a mão no teu peito. Ele põe a mão no peito, a mão fica leprosa. Depois ele fala, tira, põe a mão no peito de novo e tira. Quando ele tira, ele está sarado, ele está limpo. Deus está trabalhando na vida dele, está ensinando ele, está capacitando ele, está mostrando para ele do que ele é capaz. Eu penso, irmão, que você já provou que o Senhor é bom, amém? Do que ele é capaz, amém? Nós servimos ao Deus que criou o céu e a terra. Servimos ao Deus que ele tem poder sobre o vento, sobre o mar, que venceu a morte, que cura, que faz milagres, que transforma. E aí Moisés viu tudo isso, e mesmo vendo tudo isso, ele fala, ó Deus, mas você sabe que eu não sei falar? Como assim você está me chamando? Não faz o menor sentido, irmão. Ele acabou de ver Deus fazendo tudo. Ele acabou de ver o tamanho do poder de Deus. Ele acabou de ver do que Deus é capaz. E ele olha para Deus e fala assim, você errou. Eu não sei nem falar. Como é que eu vou falar? Eu tenho a boca pesada. E aí a resposta, irmão, do nosso Deus, que todo mundo pensa assim que Deus eu tenho que tomar cuidado com as palavras agora. Que Deus não posso nem fazer sinal, porque já virou figurinha, né? Que Deus não confronta, que Deus é só, pode ir, faz o que você quiser, o importante é você ser feliz. Tem gente que formou um Deus nesses dias que é dessa maneira. Mas o que Deus fala para Moisés? Ah, Deus, eu tenho a boca pesada, nem sei falar direito. Ô Moisés, quem criou a boca? Não sei nem falar direito. Como é que eu vou falar? Se eu criei a boca, a sua, se eu criei você, como que você olha para mim e fala que você não sabe falar? Eu vou capacitar você para cumprir, para viver aquilo que eu estou te enviando para viver, aquilo que eu estou te chamando para viver. E aí, irmãos, muitas vezes a gente fica o quê? Com os argumentos. Eu não sei falar, eu não estudei direito, eu nasci numa casa simples, eu tenho vergonha, eu sou tímido, eu tenho medo, se eu falar alguma coisa errada, e a gente passa a vida inteira dando desculpa para Deus. Eu sou inseguro, eu sou incapaz, eu não tenho coragem. E aí Deus olha num domingo como esse para mim e para você e fala, como você diz que não sabe falar se eu criei a boca? Como você vai continuar usando as suas desculpas se eu criei você e eu posso mudar qualquer coisa? Então, irmãos, hoje eu vim fazer uma coisa linda aqui. Dizer para você que você não precisa mais de desculpa. Que você não precisa mais de argumento. Quando o teu líder de célula falar assim, você vai ter uma oportunidade na célula,
Ao invés de você fazer assim, ó, você fala assim, eis-me aqui, Jesus. É. Fala a Deus, né? Fala a Deus. Eu tô numa nova fase com essa galera que você vê aqui no altar, irmão. Eu falo assim pra eles, tem uma palavra preparada. Porque vai chegar um momento que eu vou chegar e vou falar assim, você vai pregar. E o argumento, a desculpa, ou a boca pesada, não sei falar, era o quê? Não, você tem que me avisar um mês antes para me preparar. Um filho de Deus tem que estar preparado, irmão. Você tem que ter pelo menos uma palavra para pregar onde Deus te enviar. E isso serve para os líderes aqui e serve para você também. Se um dia o pastor faltar no culto, der uma dor de barriga, vai saber, né? Aí tá aqui o microfone. Aí fala, ai meu Deus, quem vai pregar? Chama ele, chama ele. Chama ele não, irmão. Chama você. Deus quer usar você. Deus quer usar a sua vida. Lá no meu trabalho, a gente podia fazer uma oração, mas não tem quem ore. Tem sim, Deus está levantando você para ser um libertador neste tempo. Por quê? Porque Deus liberta você dos seus medos, faz você vencer as suas limitações. Para quê? Para que você seja um instrumento dele na mão dos outros, para ser um libertador. Então olha o que Deus faz, irmão, que coisa maravilhosa. Porque Deus faz muitas coisas loucas. Ele pega um assassino, um fugitivo, porque Moisés ele matou um homem e fugiu. Deus escolhe um homem porque ele conhece, porque ele tinha um propósito, porque ele tinha uma missão. Não se importa com o passado, devolve, coloca sobre ele a missão, o propósito, e aí capacita ele para viver. Eu não sei de onde você veio, irmão. Se você é matador, cheirador, ex, o que você é, eu não sei. Todo mundo é ex alguma coisa aqui. Eu só sei de uma coisa. Deus não se importou com o que você é ex. Ele está se importando com o que você é agora. E neste momento, eu penso que Ele está encorajando você para chega de ficar falando não. Chega de ficar se escondendo. Sabe que vai pedir para alguém orar? Se esconde atrás de alguém. Não. Se coloque na frente e diga assim, eu estou aqui. Se Deus quiser me usar, então é hoje. É nesse tempo. Toda criança tem medo de escuro, irmão. Ou quase todas, pelo menos. Mas o que acontece? Quando você vai crescendo, aquilo que você temia, você vai criando coragem, você vai deixando de ter medo. Tudo bem, eu sei que alguns adultos ainda têm medo de escuro. Eu sei. Que chama, amor, vai lá, acende a luz, pega um copo d'água para mim. Vai que tem um fantasma lá na sala. Mas geralmente são as crianças, né? Geralmente são as crianças. A maioria é as crianças. O que eu tô querendo dizer? Você quando criança faz o quê? Fica ali assistindo um desenho, tem um monstro ali, o Cavaleiro do Zodíaco, o Dragon Ball, o Majin Buu, né? Aí você vai dormir, aí você pensa, tá tudo escuro lá, vai que o Majin Buu tá lá na sala. Vai que tem um monstro lá na sala. Você é criança. Você fica ali, é alimentado com aquilo, né? E aí você fala, não vou lá de jeito nenhum. Chama seu pai, sua mãe, o irmão mais velho, alguém para ir lá para você. Ou então deixa quieto. Põe a coberta na cara e amanhã eu penso em beber água, né? Agora, quando nós somos crescidos, maduros, adultos, a gente não acredita mais em monstro. Não acredita mais em novela, em desenho, em ficção. Em um filme que eu vi, a invasão dos ET, e agora o ET vai estar lá na minha sala. Talvez alguém tenha medo de demônio. E você não deve temer demônio, irmão. Porque o espírito que está em você é bem maior do que os demônios. Então o que eu faço? Eu vou naturalmente, vou lá, acendo a luz da sala, da cozinha, vou beber água, não tenho medo de nada. Agora, irmão, pensa comigo aqui. Se quando eu fosse criança, eu fosse lá beber água,
E hoje você sabe que eu nunca ia encontrar o Majin Buu lá, amém? Quem sabe quem é Majin Buu aqui? Do Dragon Ball, né? Tem uma geração aqui que assistiu Dragon Ball. Ele era o mais poderoso lá contra os Saiyajins, né? Você olha e fala, como pai, hoje eu vou falar pra Melina, isso não existe, pode ir, tá tranquilo. Vai dar tudo certo. O que Deus está falando pro povo de Israel, o que Deus está falando pro Moisés. Moisés, eu já conheço o dia de amanhã. Eu já sei o que eu vou fazer. Deus, ele vai narrando, o faraó vai endurecer o coração, mas eu vou acabar com eles e você vai libertar o povo de Israel. Deus já sabe o que vai acontecer na tua vida amanhã. Deus já sabe que não tem um fantasma na tua sala para matar você. Deus, ele conhece o teu futuro e melhor, se você estiver nele, ele está guardando e protegendo você. Por isso ele diz assim, não temas, não te assombres, pode ir tranquilo, porque eu vou garantir o que eu estou falando, o que eu estou liberando sobre a tua vida. Irmão. Então nós não podemos mais usar argumentos neste tempo. Desculpas. Por quê? Se eu não sei o que está escrito na Bíblia, então, irmão, eu sou um filho horrível. Porque se eu tenho um pai que me salvou, se eu tenho um pai que me tirou das coisas horríveis que eu vivia, me trouxe para viver uma vida maravilhosa, e eu não tenho capacidade de conhecê-lo através de sua palavra, então eu sou um filho horrível. Irmão, aí nós precisamos escolher que tipo de filho nós vamos ser. E os filhos horríveis, eles vão ter medo, porque eles não conhecem o pai que tem. Não conhece o poder do pai. Porque a gente vai lendo a história, a gente vai pensando, meu Deus, Deus é demais. Esse Deus é legal demais, irmão. Ele é mais forte que o Goku. Parei de falar de desenho. Foi a última, mas eu não resisti. Se eu falei do Majin Buu, tinha que falar do Goku, né? O Goku derrotou o Majin Buu, então. E Deus é muito mais forte que qualquer Saiyajin. Meu Deus, assisti tudo. Quando era criança era viciado nisso. Deus tem todo o poder, irmão. Ele pode, ele está do nosso lado. Então quando nós ficamos falando, eu estou com medo, quando a gente se permite travar, a gente de alguma maneira está diminuindo Deus dentro de nós, porque ninguém diminui a Deus, mas o que Ele pode fazer na nossa vida, a gente vai limitando. E por isso muitas vezes a gente não vive, e eu quero que você viva, e eu quero viver junto com você. Então nós precisamos avançar e romper com tudo que nos paralisa. Isso paralisou a vida de Moisés, mas Deus levantou, Deus encorajou, Deus usou, e Moisés serviu e cumpriu a missão que Deus tinha para a vida dele, que era libertar aquele povo do Egito. E eu espero mesmo e creio que Deus libertou você e vai usar você como um libertador nesses dias, nos lugares onde você estiver. Coisa linda. Vamos abrir em Gênesis, volta um pouquinho, se você está com a Bíblia aberta. Gênesis 20. Nós vamos ler Gênesis 20, versículo 2 e o versículo 11. Obrigado. Versículo 2 diz assim: Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Versículo 11 agora. Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Olha só o que o Abraão fez, irmão. Ele chegou em um lugar, numa terra nova, tinha fome na terra dele, ele foi obrigado a ir para esse lugar, ele chegou lá e falou assim: se eu falar para essa galera caçar a minha mulher, eles vão me matar para ficar com ela. O que é mais fácil? Falar que ela é minha irmã, porque aí eles pegam ela e levam para ser mulher deles, e eu fico vivo. Olha que legal, Abraão. Eu não quero morrer. Esse é o Abraão que recebeu uma promessa, esse é o Abraão que é obediente, esse é o Abraão que é o pai da fé, mas que tem medo.
E o que nós precisamos combater e vencer? Os medos que nos fazem cometer erros. Tem muita gente que vem cometendo erro e repetindo erro porque tem medo de alguma coisa acontecer. E aí não tem coragem para romper. E eu penso mesmo que Deus está dando uma unção de ousadia e de coragem nesses dias para a gente poder combater todo medo. E não só combater, mas também vencer. Então existem alguns medos que nos fazem cometer erros. E o Abraão, que é um cara legal, que é o pai da fé, que é alguém que obedece a Deus, ele faz isso com a mulher dele. Você imagina a conversa desse casal? Bom, amor, é o seguinte, né? Foi bom até aqui, mas se a gente ficar aqui onde a gente está, a gente vai morrer de fome. Vamos para lá. E faz o seguinte, chegar lá não dá para falar que, né? Que a gente tem um negócio aí, que a gente é casado, porque senão os caras vão matar para ficar com você. Então fala que a gente é irmão. E aí, pode ficar com eles, pelo menos eu vou ficar vivo. É claro que eu estou dando uma ilustrada nisso, mas o sentido da conversa é esse. Ele está disponibilizando a mulher dele para ficar vivo. Me mata logo, irmão. Pode matar todo. É ruim que ia fazer um negócio desse, hein? Posso cometer outros erros, mas eu já pode matar. Mata eu, mata ela de preferência também. Já vamos os dois juntos para a glória. Quero eu e ela juntos para a glória. Também não quero deixar ela aí dando sopa, não. Você acha, irmão, que eu vou olhar para alguém e falar assim, é minha irmã. Tô com medo de morrer. Você tá doido? Já tinha morrido no deserto de fome, que eu não ia nem para essa terra. Pois bem, o Abraão, que é muito mais corajoso que eu, por exemplo, na hora de entregar o filho, porque a gente tem que reconhecer as coisas, ele dá uma mancada dessa, pesada, irmão. Por quê? Porque ele tá com medo de morrer. E às vezes a gente tem medo de morrer, às vezes a gente tem medo de sair na rua, tem medo de trocar de trabalho, tem medo de arrumar alguma coisa dentro da nossa casa, tem medo e não muda. E aí por causa disso a gente começa a cometer erros, pecados, que vão produzir frutos de morte sobre a nossa vida, mas se torna algo vicioso. E é hora de romper com isso. Se existe algum medo que tem te feito cometer erro, eu estou pecando no meu trabalho, mas se eu for mandado embora, a minha casa vai passar por dificuldade. Sabe o que você está falando, irmão? Você está falando em outras palavras. Eu não acredito que Deus pode fazer alguma coisa na minha vida. Eu prefiro acreditar nas mentiras. Eu prefiro acreditar nas coisas do mundo. Porque eu não acredito que Deus é capaz de me ajudar. É isso que nós falamos quando fazemos algo parecido com isso. Para a sorte de Abraão, Deus tinha algo para fazer na vida dele. Aparece em sonho aquele rei e diz para ele não pegar, não ficar com a Sara. E aí ele tem tudo restaurado e ainda poupa a vida dele. Mas olha, irmão, eu quero compartilhar algo para você. Para você ter um entendimento de que os nossos erros podem fazer com que, além de a gente tenha prejuízo, a gente tenha frutos ruins, alcance a nossa família. E aí uma coisa que eu vou te falar, irmão, você faz alguma coisa pensando que o seu filho ou filha seja prejudicado? Você tem desejo de que alguma coisa que você faz, também eles façam e isso prejudique a vida deles? Mas você, toda vez que erra, de alguma maneira, você está habilitando o mundo espiritual a alcançar a vida dos seus filhos de alguma maneira. Avança um pouquinho, Gênesis 26, eu vou te explicar isso. Nós vamos ler o versículo 7. Gênesis 26, versículo 7. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: É minha? É minha? Pois temia dizer é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Olha só o que acontece. Abraão mente e fala que a mulher dele é irmã. Depois de alguns anos, o filho do Abraão, Isaac, faz o quê?
a mesma coisa. Comete o mesmo erro por causa do mesmo medo. Por quê? Porque alguma coisa aconteceu de errado na casa dele. Quando tem alguma coisa errada nas nossas casas e a gente não quebra isso, e a gente não dá atenção para isso, a tendência é que isso se repita, se estenda na vida dos nossos filhos. É por isso que você vê no mundo, e isso está repreendido sobre a tua vida, em nome de Jesus, um casal que se separa, e muitas vezes o filho se casa, ou a filha, e aí, logo depois, separa também. Por quê? Porque nasceu, foi criado em um lar, onde o divórcio era uma realidade. E aí, pensa o quê? Se não der certo, também essa vai ser a minha realidade. E muitas vezes nem pensa, de uma maneira inconsciente, passa a repetir os erros. E tem muitos erros que nós também cometemos, que foram erros que os nossos pais cometiam. E se nós não despertarmos neste tempo para entender que precisamos romper, precisamos desligar todos esses erros que talvez tenham sido realidade na nossa casa, que tenham atrapalhado os nossos antepassados, isso pode alcançar as nossas vidas e quem sabe já alcançou e tem te atrapalhado até hoje. E aí, por medo eu não consigo romper, por medo eu não consigo me posicionar, eu faço o quê? Cometo o mesmo erro. Por isso, irmão, chegou um tempo agora. Talvez você diga assim, eu nem sei o que vai acontecer, mas eu estou entendendo tudinho que Deus está me falando. Eu vou me posicionar e eu vou romper com todo o medo que tem me feito errar ou acobertar erros. Precisamos, irmão. Aí se eu morrer, se você morrer, você vai para a glória. Aí se eu for preso, você vai pregar na cadeia. Ah, não sei, irmão, eu não sei o que você fez. Mas o que você não pode é continuar vivendo aprisionado pelo medo e com isso mentir ou continuar pecando. Porque o medo de a consequência do que vai acontecer tem te aprisionado. E aqui eu tenho um exemplo de que Deus, ele livrou Abraão, ele livrou Isaac. E ele pode livrar você também. Se você tiver um coração sincero para romper com este medo que te faz cometer falhas. Coisa linda, né, irmão? Esse é o pai que cuida dos seus filhos. Ele está dizendo, tem jeito para você. Você pode ser transformado. Mas precisa confiar. E o último, irmão, vamos abrir em Mateus 14. Eu vou encerrar com isso. Vamos ler um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Aliás, esse Isaías 41 é um dos textos mais belos da Bíblia também, né? Só texto muito edificante. Mateus 14. Nós vamos ler do 22 em diante. Diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e há muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, versículo 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo:
verdadeiramente és o Filho de Deus. Eu vou começar do final aqui, irmão. Eu vou começar dizendo uma coisa que eu acredito sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, sobre a Igreja Viva. Você vai se pegar em muitos momentos adorando a Deus e dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Você sabe o que significa isso? Eu estou dizendo que você vai ver tempestades. Eu estou dizendo que você vai ver ventos. Eu estou dizendo que você vai ver ondas grandes. Mas você vai ver também tudo isso cessar. E você vai entender que todas as vezes que Jesus estiver no barco, você vai vencer junto com Ele. E aí você vai adorar Ele dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Sabe o que eu estou dizendo? Você pensa no seu problema. Pensa na tempestade que talvez você está vivendo, irmão. Eu estou dizendo que você sobre esta tempestade vai declarar: és verdadeiramente o Filho de Deus. Eu não sei se você está entendendo, eu estou dizendo, você vai vencer essa tempestade. Você vai ver Deus cessar o vento, acalmar o mar. Você vai ver Deus trabalhando se Ele estiver no barco e você continuar lá no barco também. Mas não é assim que começa. O início os discípulos ficam apavorados. Eles gritam, estão com medo, é um fantasma. E uma vez, irmão, eu preguei lá no culto de jovens, fazem muitos anos. E o tema era: você cria os seus próprios fantasmas. Era um fantasma ou era Jesus? É uma pergunta. Eu esqueci de pôr a interrogação, ó. Era um fantasma ou era Jesus? Mas o que eles gritaram? É um fantasma. Por quê? Muitas vezes Deus está permitindo alguma coisa acontecer para fortalecer a nossa fé, para nos ensinar, e nós estamos gritando: é um fantasma, vai nos matar. E na verdade é Deus vindo andando sobre o mar, fazendo o que mais ninguém pode fazer para transformar a sua realidade. Então nós precisamos aprender a identificar e entender isso. Porque muitas vezes nós criamos esses fantasmas, nós criamos esses problemas, sofremos com ansiedade, com pavor, com, sei lá, de 10 coisas, 9 não vão acontecer, mas a gente fica sofrendo com tudo isso, com coisas que não aconteceram, com coisas que nunca vão acontecer, mas que paralisam a gente, porque a gente tem medo. Vai que eu perco a minha esposa, vai que o meu marido morre, vai que eu perco o meu trabalho, vai que eu não consigo ir para a faculdade, vai que nem aconteceu, nem chegou o tempo, mas eu já estou sofrendo. Tem uma coisa linda que o salmista diz, Salmo 23, versículo 4: e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o seu cajado e a sua vara me consolam. O que Davi está dizendo eu posso passar por tempestade, eu posso ver vento forte, eu posso ver onda grande, mas eu sei que o meu pastor está comigo, e se ele estiver comigo, então eu vou vencer. Eu vou vencer. E às vezes a gente deixa de falar de vitória, irmão, porque o crente pensa que vitória é ganhar um pouquinho mais no trabalho, ter um carro novo, poder dar uma viajadinha. Isso é bênção de Deus também, irmão. Mas vitória é você viver o que Ele te chamou para viver. Vitória é você ser bem-aventurado em tudo que você faz. Vitória é você não paralisar diante dos medos. Vitória é você acabar a carreira, combater o bom combate e guardar a fé. Vitória é você segurar o teu passaporte da salvação para se manter firme e ir à eternidade com Ele. E isso tudo é vitória. E essas Ele vai garantir sobre a tua vida. Então, irmão, não é tempo mais de sofrer com coisas que não aconteceram. Basta cada dia o seu próprio mal. Eu não sei o que vai acontecer amanhã.
Eu não sei o que pode acontecer amanhã, mas eu sei o que pode acontecer hoje. Eu posso me alegrar no Senhor hoje, eu posso curtir a minha família hoje, eu posso andar com os meus irmãos hoje aqui neste lugar. Podemos louvar a Deus diante de tudo que está acontecendo. Eu não sei amanhã como vai ser, mas hoje Ele me deu vida, hoje Ele me deu uma oportunidade de fazer tudo diferente, de plantar sementes boas, para que se houver amanhã, eu tenho algo bom para colher. Então nós precisamos entender isso e parar de travar diante das dificuldades, coisas que não aconteceram ou tempestades que são reais. Existem tempestades reais, irmãos. Existem. E pode acreditar, tem umas que parece que não vai passar nunca. Mas uma coisa eu aprendi: toda chuva passa. Olha para o teu irmão aí, olha bem no olho dele e diga assim: toda chuva passa. Sabe o que você está declarando? Você está dizendo: todo problema, uma hora em Cristo Jesus, ele tem um final, ele tem uma solução, ele tem uma transformação. Pode ser natural, pode ser colheita dos seus próprios frutos, ou ainda que seja algo sobrenatural, um milagre divino de Deus. Se você permanecer firme nele, ele vai trabalhar na tua vida. Agora, as tempestades não podem te paralisar. As tempestades não podem te provocar e causar medo a um nível de você não conseguir caminhar mais. Eu encerro falando de Pedro, irmão. Pedro, para mim, é uma referência. Ele é. Porque ele é de verdade. Ele é intenso. Ele é ser humano. Ele erra, ele acerta. Ele está sempre nessa daí. Até que um dia ele cria maturidade. E neste tempo, ele diz assim: se for o Senhor, manda eu ir ter contigo. Jesus fala: beleza, pode vir. E aí o que Pedro faz? Olha só, irmão. No meio da madrugada, motoró, tempestade, o barco lá balançando, vai cair, vai afundar. Pedro sai andando sobre as águas. Num ato de fé gigantesco. No meio do caminho, Pedro tem o quê? O quê? Medo. E acontece o quê? Começa a afundar. Aí era tempestade. Mas vamos combinar que Pedro era um pescador? Vamos combinar que ele estava no ambiente, no habitat dele? E mesmo assim, em algum momento, no meu ambiente, no lugar onde eu já estou acostumado, eu posso ter medo? Ele tem medo e afunda. O que eu estou dizendo para você, irmão? É possível um dia eu ir por um encontro, sair do encontro e dizer: agora eu vou viver tudo diferente, vou quebrar tudo. Se o diabo aparecer na minha frente agora, eu pego ele pelo pescoço. E é verdade, você vai para cima mesmo. Aí, num outro momento, no seu ambiente, dentro da sua casa, você não sabe lidar com uma situação e começa... Tá pegando o diabo na rua, mas em casa não está sabendo lidar no seu próprio habitat com os problemas. E tem medo. Destrói o diabo, arranca a cabeça do gigante, mas dentro de casa está afundando. Fala, Deus. Você percebe que alguém com muita fé pode também afundar, se deixar o medo entrar no coração? Alguém que fez muitas coisas pode ter problemas que podem o levar à morte. Porque se Jesus não estivesse ali, talvez Pedro teria morrido no meio daquela tempestade. Só que Jesus estava. E eu tenho uma coisa linda para dizer: Jesus está. Jesus está. E aonde Jesus está, irmão? Se eu acredito, o Pedrão vai lá e afunda, Jesus faz o quê? Eu vou para o encontro, pego o demônio, sou renovado, faço várias coisas com Deus e estou sofrendo, estou padecendo.
Jesus faz o quê? Sabe o que eu penso? Ele está estendendo a mão hoje aqui nesse lugar. Para te puxar para cima. Porque Ele ainda é o mesmo. Ele ainda continua dizendo: não temas, não te assombres, eu estou com você, eu te ajudo, eu te levanto, eu te sustento, eu te suporto, eu vou contigo, eu vou adiante, eu quebro as cadeias, eu paro as tempestades, eu continuo operando. E Ele estende as mãos para o Pedro. E você consegue imaginar, irmão, em 5 minutos, olha o que Pedro viveu. Tá no barco falando que é um fantasma. Não é um fantasma, é Jesus. É Jesus? É, então deixa eu ir, deixa, vai, vem. Sai na água, começa a andar. Imagina, o Pedro deve ter saído assim, ó. Aqui, ó. O pai tá aqui, irmão, ó. Andando aqui, ó. É nós, eu sou assim com Jesus, ó. Olha eu aqui, ó. Andando na água. Aí vem um ventinho, ele faz o quê? É muito parecido com a gente. É muito parecido com a gente. Tem hora que a gente está abalando tudo, fala assim, eu e o pai, ó. Vixe. Fechamento. Tá tudo certo. Aí, daqui a pouco, o vacilinho. Cadê os fechamentos? Cadê? Com medo. Com a cabeça aqui, ó. Embaixo do travesseiro chorando, com medo até de olhar para o lado. E aí Jesus viu tudo isso e falou o quê? Eu vim aqui estender a mão para você, eu vim te chamar para levantar você, porque eu continuo aqui para te levantar, para te ajudar, para te sustentar. E é o que Deus quer fazer nas nossas vidas hoje. Ele tem muita coisa para fazer, Ele já está fazendo. Mas você de alguma maneira precisa estar inserido de cabeça nisso. Fica de pé, irmão. Por favor, nós vamos orar. Nós estamos com o horário um pouco avançado, mas eu não posso deixar de fazer isso hoje. Se você tem algum medo que está te paralisando, se você tem algum medo que tem te feito cometer falhas, se você tem algum medo que está paralisando você diante dos problemas, algum problema que está paralisando você, irmão, hoje é dia de romper, de vencer esses medos. Eu quero que você venha aqui na frente. Nós vamos orar por você. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Se tem alguma coisa que está paralisando você, algum medo que tem te paralisado, está destruindo você, não permite que você avance para o próximo nível, que você dê o próximo passo, vem aqui na frente correndo, nós vamos orar por você. Por favor, você também, líder, pastor, vem aqui, a gente vai orar por esses irmãos. Nós vamos orar pedindo a Deus que traga sim essa vitória, que traga essa bênção, que mude esse cenário, que dê coragem para vencer esses medos, que dê entendimento que Ele está presente, que Ele pode todas as coisas. E não importa, irmão, se em algum momento você já se posicionou e viveu, e deixou de viver, é para você essa palavra. Porque Deus não quer deixar ninguém no meio do caminho. Deus não chamou você para afundar. Ele pode fazer. Vamos orar, irmãos. Você que está aí na igreja, irmão, não veio aqui na frente. Comece a interceder por esses irmãos aqui. Se você não tem nada que precisa ser rompido hoje, então seja um instrumento sobre a vida deles. Erga suas mãos para cá. Enquanto você adora, o Senhor vai operando aqui, vai fazendo coisas maravilhosas aqui neste lugar.